Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. É uma aula que foi uma solicitação de um inscrito no canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é uma aula da seguinte maneira: como elaborar um laudo de SPDA, ou seja, um laudo de um sistema de proteção contra descargas atmosféricas. O que deve conter esse laudo? Qual é o nível de detalhamento? Quanto mais detalhamento, maior é a qualidade do seu laudo. Então, veja a seguir todas as recomendações necessárias para um bom laudo de SPDA. Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. Essa aula é a aula A290. Uma aula sobre laudo de SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. O que deve ter em um laudo SPDA? Essa aula foi montada com o objetivo de responder uma pergunta de um aluno inscrito no canal da Universidade da Elétrica. Então, pois bem, vamos mostrar para vocês o que deve conter em um laudo de SPDA. Primeiramente, todo laudo, óbvio que antes da identificação do cliente, o laudo deve conter uma introdução. Nessa introdução, você deve descrever o que será realizado, os tipos de ensaio, as inspeções que serão realizadas no SPDA. Você vai colocar na introdução a norma técnica que é utilizada nas inspeções e medições, que é a NBR 5419 de 2015, tem a NBR 5419 de 2005, vai depender muito do seu laudo, da lei vigente na sua localidade. Pode ser que o CPM, que é o Corpo de Bombeiros Militar, esteja exigindo a norma de 2005, aí você referencia a de 2005. Caso contrário, é a NBR 5419 de 2015. Então, a introdução, faça uma introdução do SPDA, você vai descrever o que você vai realizar, os tipos de ensaio, as inspeções, né? E a norma técnica que é utilizada. Segundo ponto muito importante que deve conter no seu laudo é a localização do cliente. Informar no mapa do Google a localização do cliente e uma foto ao lado da localização via Google Maps, a fachada da edificação a qual está sendo elaborada o laudo. Segundo ponto, terceiro ponto, é a equipe técnica. Aqui deve ser relacionada a equipe técnica que realizou as inspeções e os ensaios, né? Então, a equipe técnica com a RT dos respectivos técnicos engenheiros que realizaram os ensaios e as inspeções. O quarto item é a anotação de responsabilidade técnica, conhecida como a RT. Deve ser colocado o número da RT gerado para esse laudo no CREA. Então, você vai colocar lá o número da RT. Né? Outro ponto muito importante é a medição de continuidade elétrica das armaduras. Obviamente, pessoal, se a edificação for uma edificação que trabalhe com SPDA estrutural. Aqui você vai escrever a metodologia utilizada para fazer as medições, citando a NBR 5419/2015. Essa metodologia consiste em uma meditação em relação aos métodos lógicos e científicos utilizados na elaboração do laudo. Então, nessa metodologia, você vai colocar os pontos que serão medidos, né? Se tiver o projeto, fazer a marcação dos pontos no projeto. Bom, outro ponto deve ter no laudo o instrumento utilizado nas medições de continuidade, se necessário, os instrumentos utilizados na medição de aterramento e seu certificado de calibração. É muito importante que os instrumentos utilizados na aferição do seu SPDA
ele esteja, na medição, na verdade, do SPDA, ele esteja com o seu certificado de calibração em dia. Então, aqui, nesse item, você vai especificar o equipamento utilizado e seu certificado de calibração no prazo adequado, né? O equipamento deve ser utilizado, que você vai utilizar, e deve estar em conformidade com a NBR 5419 de 2015. Para medir continuidade, tem que ser com miliomímetro. Você não pode medir a continuidade com um termômetro qualquer. Depois, feito a descrição dos equipamentos e do certificado, vamos para as medições de continuidade, se for necessário. As medições de continuidade. Aqui você deve fazer um mapa com os pontos na edificação onde as medições foram realizadas. Se a edificação tem o projeto SPDA, você pega o projeto SPDA e faz a marcação em pontos vermelhos ou amarelo onde você está executando as medições, né? E sempre faça um registro fotográfico de todas as medições e a própria preparação para as medições. Você vai medir do barramento de equipotencialização até a malha de captação. Você tira uma foto que registra o ponto do equipamento conectado no topo e conectado no barramento de equipotencialização. Ao lado, a medição que foi registrada. Obviamente, se são muitas medições, você não vai colocar todas as medições, mas coloca boa parte das medições para que possa evidenciar que elas foram realizadas. Lembrando que você deve manter todo o laudo técnico, todas as informações desse laudo, elas devem ser salvas na nuvem. Caso tenha algum evento de alguma descarga atmosférica, né, você tem que ter um controle de seus laudos e o que você realizou, né, de medições naquela edificação. Medições de aterramento. Se necessário, né, existem algumas edificações em que não é possível de fazer a medição de aterramento. O que você vai medir? Você vai medir a continuidade da malha de aterramento, verificar a geometria, dar um ok ou não. Né? Você deve apresentar o método utilizado nas medições, aqui tem um errinho nas medições de aterramento, e fazer um registro fotográfico dessas medições. Um outro item importante que a gente coloca antes de fechamento do laudo são as recomendações. Nesse item, você deve colocar todas as não conformidades encontradas e as sugestões para melhoria. Você encontrou lá na malha de captação um conector que já está num estágio avançado de oxidação. A ferrugem já está tomando conta daquele conector. Aí você vai registrar uma foto, né, dizendo e sugerindo a troca daquele conector. Você encontrou, por exemplo, uma cordoalha que está muito frouxa. Aí você coloca lá, deve executar o tensionamento dessa cordoalha conforme a NBR 5419. Aí tem um item dela lá que prevê o tensionamento e prevê também prender essa cordoalha via presilha. Você encontra uma estrutura metálica não conectada no SPDA. Você vai recomendar e através da recomendação coloca-se a foto para identificar. A conclusão do seu laudo é o fechamento do laudo, descrevendo de forma sucinta a conformidade ou não das medições e, se necessário, referenciando as recomendações necessárias. Se tem recomendação, um exemplo, eu tenho um laudo que todas as medições de continuidade deram ok, mas existem algumas manutenções básicas, como, por exemplo, um isolador quebrado, uma antena não conectada, uma estrutura metálica não conectada ao SPDA. Você conclui no laudo e lá na conclusão você referencia que as medições estão ok, no entanto, deve-se atender às recomendações colocadas no item 7 ou no item 6, que são as recomendações aqui colocadas. Então, o laudo ele fica mais ou menos com seu índice dessa forma. Uma introdução, a localização do cliente, né? Na localização do cliente, você pode colocar qual é o SPDA dele, se é estrutural, se é externo, a equipe técnica, a RT, a metodologia, né? Então, seu laudo fica nessa concepção.
Então, seu laudo não vai ficar só com uma paginazinha. O laudo vai ficar com uma certa consistência, de tal forma, quando passar por uma fiscalização, isso seja visto com bons olhos. Né? Você está apresentando a metodologia, né? Tudinho que é necessário para executar um laudo. Eu vou mostrar para vocês um laudo básico executado, porém eu não posso, quem quiser esse laudo, eu não posso passar esse laudo para vocês, tá? Que é laudo de cliente. Eu só vou informar tudo isso que eu estou colocando aqui, como ele vai estar contido no laudo, ok? Então, pessoal, então como eu comentei, vamos aí de uma forma básica mostrar bem rapidamente todos os itens que foram comentados sobre o laudo técnico. Né? Então tem a introdução, localização do cliente, equipe técnica, anotação de responsabilidade técnica, nessa sequência que vocês estão observando aí. Vamos lá na introdução. Como esse SPDA é estrutural, foi colocado que o uso das armaduras do concreto ou as estruturas metálicas, né, como parte integrante natural, deve ser estimulado. Né? Uma introduçãozinha sobre tudo aquilo que você está vendo e necessitando de realizar naquele laudo. Depois vem a localização do cliente. Né? Então você vem, coloca a localização e coloca aqui, né, a fachada da edificação. A equipe técnica vem aqui, anotação de responsabilidade técnica, a metodologia. Não é? Aqui é a metodologia de medição de continuidade. Olha, na metodologia sugerida pela 5419, todos os pilares que são conectados ao subsistema de captação devem ser individualmente verificados, né? Então tá aí a metodologia. Vem aqui como será realizada essa metodologia, medição no topo até embaixo no pilar, né? Essa medição aqui a gente faz muito, né? Que é da captação até o BEP, que é o barramento de equipotencialização. Aqui o objetivo da metodologia, garantir que a ferragem permita continuidade. E aqui, no cliente que você vai efetuar as medições de continuidade, os pontos de continuidade. Olha, esses são os pontos. Você pode tirar um mapa do Google, né, e marcar esses pontos onde serão realizadas as medições de continuidade. Aqui o instrumento utilizado, certificado de calibração dele, e aqui as medições. Né? Preparação para as medições, você coloca o registro da preparação das medições, né? Aqui o preparo das medições. Aqui, o mapa com os pontos onde serão realizadas as medições. Né? É aqui as medições em si, se está conforme ou não conforme, é o anexo F. Aqui é uma medição de continuidade. Tá? E aqui as fotos que registram as medições de continuidade. Tá? Vocês fazem essa coletação, essa coleta, na verdade. E aqui, nesse caso também, nesse cliente, foi feito a medição na malha de aterramento. Aí foi utilizado o método de queda de potencial, tem aqui um descritivo desse método, né? O instrumento utilizado, o certificado de calibração e a medição realizada em campo, quantas medições foram realizadas, o ponto onde a medição foi realizada. Aqui as medições, né, pelo método de queda de potencial, foram realizadas 18 medições, né? Apenas as 3 medições são válidas, são aquelas medições onde que apresenta uma diferença no máximo de 10%. Está aí a resistência do aterramento, né? Aqui as fotos registrando, sugestões ou recomendações, né? Você pode colocar recomendações aqui, né? Recomendações aqui, um exemplo do que pode ser colocado, e as conclusões. Né? As conclusões dizendo que o laudo está ok, assinatura com CREA, né, do engenheiro. Então, pessoal, é dessa forma que vocês devem fazer o laudo, fazer um laudo de forma que esse laudo ele fique com uma quantidade de informações suficiente para quem possa fazer a sua avaliação. Obrigado a todos e fiquem ligados no canal da Universidade